Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente pela TVT e pela Rádio Brasil Atual. Sempre um privilégio ter você conosco. Hoje, nosso tema é: para que economia? Para que economia? E eu gostaria de citar um texto que está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: para que não haja pobre entre vocês. Isso mesmo, para que não haja pobre entre vocês. É a palavra de Deus ao povo de Israel por meio de Moisés, orientando-os a ter uma economia que erradicasse a pobreza. Exatamente, era o desejo de Deus. Deus criou uma série de leis e de gatilhos econômicos, para garantir que não houvesse empobrecidos no meio do seu povo, no meio do povo dos filhos de Jacó, que ele mesmo formou com o objetivo de trazer o Cristo para a história humana. Ele criou uma série de gatilhos. Eram leis que eram gatilhos econômicos. Por exemplo, a lei do jubileu. A cada 49 colheitas, a terra cedida, alugada, para alguém desfrutar de 49 colheitas, desfrutadas as 49 colheitas, a terra voltava à tribo original. A cada 50 anos havia uma reforma agrária. A terra voltava a ser redistribuída. E a cada 7 anos era estabelecido o ano da remissão. E as dívidas eram perdoadas, e as pessoas voltavam a ganhar pleno salário e a retomar a sua independência econômica. E esses eram gatilhos. Para além disso, tem toda uma estrutura econômica que Deus criou, que organizava a colheita, de modo que a colheita sempre tivesse uma parte dela separada aos necessitados, aos que não colheram bem, aos que precisavam de mais comida, de mais grãos. E também era uma sociedade onde todo mundo era, ao mesmo tempo, responsável pela produção e pelo consumo. Então, era uma sociedade onde, de fato, havia comércio, porque todo mundo era produtor e todo mundo era consumidor. Então, havia, de fato, comércio, havia intercâmbio. Diferente dessa nova fase da história econômica do mundo, em que você tem aqueles que são eminentemente produtores e uma maioria esmagadora de consumidores. E aí as coisas ficam totalmente desequilibradas. Na sociedade estabelecida por Deus através da sua lei, havia esse equilíbrio. Todo mundo era produtor e consumidor ao mesmo tempo. Era produtor porque a terra estava distribuída. Então todo mundo tinha acesso à terra. A terra tinha sido dividida entre os clãs, entre as tribos dividiram entre os clãs dividiram entre as famílias, e todo mundo tinha acesso à terra. E quando a terra era negociada, na verdade a terra não era negociada, só as colheitas eram negociadas, porque a terra era de Deus, e portanto a terra, sendo de Deus, não podia ser negociada, mas as colheitas sim.
Então, quando as colheitas eram negociadas por um tempo, até, até 49 colheitas. Cumpridas as 49 colheitas, havia uma nova reforma agrária. A terra voltava a ser redistribuída para as nações de origem, para os clãs de origem, para as famílias de origem. Reequilibrava a sociedade. E o detalhe de que quem determinava o ano do jubileu era o calendário judaico, o calendário do povo de Jacó, não era a data do negócio. Então, o negócio foi feito hoje e eu estou, então, adquirindo do fulano 49 colheitas. Não, eu estou adquirindo do fulano o tanto de colheitas disponíveis até o ano do jubileu, porque o ano do jubileu era demarcado no calendário. Então, quando chegava a demarcação do ano do jubileu, não importa quanto tempo fazia que eu fiz aquele negócio, seja 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, é o ano do jubileu, acabou, reforma agrária em todo Israel, as terras voltam às tribos de origem, voltam aos clãs de origem, que voltam às famílias de origem, reequilibra de novo a relação entre produção e consumo. Ponto. E se o camarada que negociou as colheitas ainda tivesse uma dívida e para pagar essa dívida tinha de colocar-se sob um trabalho remunerado pela metade, ou seja, com meio salário, porque metade do salário era para pagar as suas dívidas, e isso durava 7 anos. No sétimo ano era o ano da remissão, todas as dívidas são perdoadas, o sujeito volta às suas atividades, volta a ganhar o salário cheio, e se já for a época da reforma agrária, volta para sua terra e pronto. Reequilibra a sociedade de novo. Então era uma sociedade diferente, porque você imagina, se você está numa sociedade em que você faz um empréstimo do camarada e ele não consegue pagar em 7 anos, mas você tem de perdoar o restante da dívida, o que você faria? Você faria tudo para ter uma sociedade onde as pessoas não precisassem pedir empréstimo. Então, na verdade, era todo um gatilho, uma série de gatilhos econômicos para impedir a concentração de renda. Impedir a concentração de renda. E a concentração de renda era impossível, porque, na maioria das vezes, a concentração de renda é fruto do fato de que o trabalhador não é pago à altura do seu trabalho e de que as dívidas não conseguem ser pagas, as dívidas, os empréstimos não conseguem ser pagos, porque são consumidos pelos juros, os pagamentos são consumidos pelos juros, o sujeito não consegue pagar o que pediu emprestado e acaba não só não pagando, como perdendo tudo que pôde dar em garantia para esse empréstimo que ele pediu. No caso do jubileu, não tinha isso. Não tinha isso. A garantia era você trabalha para o sujeito para pagar a sua dívida com metade do seu salário. E faz isso durante o período de 7 anos. Aí cumpre-se o ano da remissão, você volta a ganhar o salário cheio, e se metade do seu salário pagou a dívida ou não, não importa, porque a dívida está perdoada. Então, isso levava a sociedade a se movimentar. E eram gatilhos econômicos para quê? Para evitar o empobrecimento, para que não houvesse pobre no povo de Jacó. Então, para que serve a economia? A economia serve para erradicar a pobreza. Se a economia não é uma ciência que não tem como projeto a erradicação da pobreza, ela não é uma ciência legítima. Ela não é uma ciência legítima. Ela não pode se legitimar produzindo uma sociedade de concentração de renda. Isso não é a arte da economia. Isso é tão e simplesmente a artimanha de gerar concentração de renda e perpetuar o empobrecimento. Então, isso não é uma ciência.
Isso não é uma tese, uma teoria sobre como equalizar a sociedade. E a economia tem de ser, antes e acima de tudo, uma proposta de equalização da sociedade. Senão, não precisa. Senão, não precisa todo esse investimento em pesquisa, em ciência, em estudo, em graduações, em pós-graduações, em doutorados, se a ideia não é equalizar a sociedade, se a ideia não é erradicar a pobreza, se a ideia não é a, a, a erradicação do empobrecimento, do processo de empobrecimento. Não apenas erradicar o estado de pobreza, mas o processo de empobrecimento. É essa a ideia de termos uma ciência da economia, uma ciência do cuidado da casa, da lei da casa, porque economia vem da junção de duas palavras gregas, oikos e nomos. Oikos é casa e nomos é lei. Então, economia é a forma de ter uma lei na casa, que a casa se sustente a contento. Portanto, se a casa é a sociedade, economia é a ciência que permite à sociedade ter equidade, equidade, equanimidade, estar sempre equalizada, administrar os recursos de tal maneira ou trabalhar com os benefícios oriundos desses recursos de tal maneira que não haja processo de empobrecimento. Pelo contrário, que hajam gatilhos que mantenham sempre a equidade, a equanimidade, a equalização, de tal maneira que se a equalização, que se a equidade, a equanimidade sofre alguma pressão, os gatilhos são acionados e imediatamente há uma detente, uma quebra dessa pressão e uma reequalização da sociedade, de modo que não haja pobres no meio dessa sociedade. E não é só não haver pobreza, mas não haver processo de empobrecimento. Todas as vezes que começar um processo de empobrecimento por essa ou aquela situação, por este ou aquele desvio, por este ou aquele acúmulo, os gatilhos são acionados. Então, os gatilhos são acionados e a sociedade é reequalizada. Oikonomos, as leis da administração, da condução da casa para o bem de todos. Essa é a ideia de economia. Senão, para que economia? Para ficar o tempo todo sob pressão do mercado, que quer, na verdade, não a lei da equalização da casa e do sustento da casa, mas, pelo contrário, a destruição da ideia de economia, de a lei da casa para equilíbrio, equalização e equidade? Não, não faz sentido. Não faz sentido, não é essa a ideia da ciência econômica, ou se é, não deveria ser. Na Bíblia, a economia só se sustenta, só se credencia se for uma ciência para a erradicação da pobreza e para impedir o processo de empobrecimento. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Fica com a gente, o William vem aí e a gente vai continuar a conversar sobre isso. Olá, muito grato por ter ficado conosco e vem aí o meu amigo William Cursino, que sempre estamos juntos aqui conversando com você. E para continuarmos esse assunto, né, William? Então, William, para que economia? Da perspectiva divina, a economia
deveria ser para erradicar a pobreza e mais, para impedir o processo de empobrecimento. Como é que é isso, William? A gente olha para a nossa situação, por exemplo, o ministro da Fazenda, sob pressão imensa desse pessoal do dito mercado, que, na verdade, está pedindo o tempo todo a manutenção de um processo de empobrecimento. É isso mesmo, William? Como é que é isso aí? Conta para a gente. Olá, Ari, olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. É isso, Ari. Felizmente, essa é a realidade. Que ao ouvir qualquer questão relacionada ao pobre ou políticas públicas que venham em favor ao pobre, relacionam isso com a esquerda, ao invés de perceberem isso como um instrumento de Deus de justiça, como é descrito nas Sagradas Escrituras. Porque, infelizmente, para esses grupos, para essas pessoas, eles dividiram, né, a política e até mesmo o mundo deles em bem e mal, sendo a esquerda o mal e sendo a direita o bem. Infelizmente, eles têm essa visão. E a base, então, do pensamento deles deixa de ser as escrituras sagradas e passa a ser a ideologia política de esquerda, de direita, ou da extrema direita. E eles esquecem que, à luz das sagradas escrituras, como você já brilhantemente já trouxe aqui, a economia ela deve existir para que não haja pobreza, para a erradicação da pobreza, conforme a gente encontra no texto proposto aqui. Contudo, não deve haver pobres entre vós, pois na terra que o Senhor Deus te deu, ele certamente te abençoará. O texto de Deuteronômio 15 ele é bem claro. A existência de pessoas em situação de pobreza é uma evidência que essa sociedade está em desobediência à Trindade. Nós ouvimos muito aqui no meio cristão, né, a expressão o Brasil é do Senhor Jesus. Porém, segundo o próprio Deus, a partir das Sagradas Escrituras, ele mostra que um país em que há extrema pobreza, que não há um combate à pobreza e que há desigualdade, em que não há políticas que objetivem o combate a essa desigualdade, é um país que está em rebelião contra Deus. Não é um país do Senhor Jesus. Pelo contrário, é um país contra o Senhor Jesus. Quando a gente olha esse texto, olha a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar, como você já trouxe aqui, as leis econômicas de Israel, que tem como objetivo corrigir essa questão do empobrecimento, quais fossem as causas. Eu sei que hoje essa ideologia e o mercado vai tentar impor esse pensamento simplesmente de meritocracia, como se todos partissem do mesmo local. Alguém já disse, todos têm 24 horas no mesmo dia. Só que um leva 15 minutos para chegar no trabalho e o outro leva 3 horas para chegar e sair do trabalho. Todos têm todos partem do mesmo princípio. Só que teve gente que teve uma alimentação adequada quando criança e sua mãe teve a alimentação adequada quando ele era simplesmente um feto, quando estava no ventre da mãe. E outros não tiveram essa oportunidade, não se alimentaram bem, não conseguiram ter esse desenvolvimento. Que meritocracia é essa? A lei do Antigo Testamento, ela sempre buscou corrigir esse desequilíbrio econômico mediante o controle de dívidas, e outras táticas, né, que o Ari chamou de gatilhos. São táticas para eliminar a pobreza e restaurar aos pobres uma participação digna na comunidade. Entre esses gatilhos, essas táticas, a gente pode encontrar o direito da colheita, a armazenagem e distribuição do dízimo trienial, que era um dízimo especial, que era destinado aos estrangeiros, órfãos, às viúvas, o ano sabático, né? O ano do jubileu. Tudo isso é para enfrentar parte das estruturas do sistema econômico de Israel, para fomentar a justiça e a compaixão diante das vicissitudes ordinárias de uma economia em funcionamento. Era uma maneira de impedir o surgimento de seres humanos em condição de pobreza.
E hoje, da mesma forma, nós precisamos ter essa economia para combater essas realidades. Se a gente fosse olhar a economia de Jesus, o próprio Jesus, ele combateu isso. Eu sei que muita gente vai utilizar textos como, por exemplo, o de Marcos, dizendo que Jesus disse que o pobre sempre tende convosco, só que essa fala de Jesus, Jesus está usando esse texto de Deuteronômio 15, essa fala de Jesus está dentro do texto de Deuteronômio 15. O que Jesus está falando, o que Jesus está dizendo, Jesus, de fato, ele está aqui chamando a atenção, ele está denunciando que em Israel havia pobre porque eles estavam em desobediência, eles não cumpriam o jubileu, eles não tinham uma economia de acordo com a vontade de Deus. Por isso havia pobre entre eles. Então, diante de uma situação de miséria, de fome, da falta de moradia, de falta de necessidades básicas, o que a gente deve fazer? A gente deve reagir. Meu irmão, a gente deve reagir, a gente deve denunciar as injustiças e a gente deve acolher pessoas necessitadas com a mesma compaixão que Jesus de Nazaré fazia. A economia deve existir para servir as pessoas, não para escravizá-las, como existem aí pessoas desse chamado mercado, de diversas áreas da mídia e políticos querem fazer. Nós devemos lutar por políticas que combatam a desigualdade e promovam a dignidade humana. A gente precisa lutar com isso, a gente precisa denunciar essas questões e se levantar contra isso, no nome de Jesus. É isso mesmo, William. Exatamente isso, em nome de Jesus. É por aí mesmo que nós vamos, porque é muito interessante, William, que o João Batista, quando ele chega para anunciar a vinda de Jesus, ele exigiu que Israel se arrependesse por não ter cumprido o jubileu, por não ter feito o jubileu de fato a realidade de manutenção de uma economia de distribuição de renda e de igualdade. E eu costumo dizer, inclusive, que Jesus Cristo, quando chega a partir, e somente a partir desse movimento de arrependimento, porque o João Batista deixa claro que se não houvesse arrependimento, ele não apresentaria o Messias, que o Messias não seria apresentado, que ele não teria permissão divina para apresentar o Messias se não houvesse arrependimento. E isso significa o quê? Que quando Jesus Cristo chega, ele sabe que está tudo desarranjado. E ele sabe que está tudo desarranjado por causa da pobreza. Porque se tudo tivesse de acordo com a vontade do Eterno, não haveria pobres entre eles, não haveria empobrecimento. E isso é impressionante a gente perceber logo de cara no Novo Testamento. De cara, o Novo Testamento começa exigindo uma economia que trabalhe com o objetivo de erradicar a pobreza e o processo de empobrecimento. E Jesus Cristo disse que se não houvesse arrependimento em relação a isso, ou seja, João Batista disse, se não houver arrependimento em relação a isso, Jesus Cristo não vai ser apresentado, eu não vou apresentar o Messias para vocês. Ou seja, o Messias exige para ser apresentado que haja arrependimento por causa da pobreza, por causa do empobrecimento, por causa da injustiça social. Exatamente. E bem dentro dessa colocação que você está fazendo, que é essa maldita meritocracia, que não é verdade. Você mesmo me mandou um vídeo aí de um soldado humanizado, né? E que ele conta uma história triste de que ele está perseguindo uma missão lá de encontrar fornecedores de drogas no interior de uma determinada comunidade e ele dá de conta de cara com a miséria. Como é que é mesmo essa história aí, William? Exatamente, ele foi para uma operação e ali ele achava que numa casa afastada da comunidade, no meio da mata, ele iria, provavelmente, então, no Rio de Janeiro, ali, né, nos morros cariocas, ele achou que iria encontrar ali um local onde deveria estar guardando drogas, e ele se deparou com a miséria. Ele disse que encontra, então,
uma família em que ele encontra um local para fazer a comida, que ele não consegue chamar aquilo ali nem de cozinha, que eles faziam a alimentação ali, que não existia. Ele falou, olha, eles comiam algo, era uma criança que ele via junto com a sua família, ele viu, eu olhei e eu não consegui identificar o que eles estavam comendo. Era algo que para eles era uma comida, mas eu não consigo chamar aquilo de comida. E é interessante ele chamar a atenção para aquilo. E alguns no comentários até diziam, olha, ainda bem que foi você, porque fosse outro já chegava tirando, que é uma realidade nos Exatamente. morros cariocas. Então, Ari, a Exatamente. gente também não, a gente não pode aceitar irmãos e irmãs que venham relativizar essa questão. Relativizar a Exato. questão de, por exemplo, pais de famílias levarem 3, 4 horas para chegar em casa, porque pais de família têm que trabalhar 12, 14 horas para poder levar o leite, né, o famoso leite das crianças. A gente não pode aceitar É, isso. é, Isso é um exatamente. absurdo. Isso não pode ser aceito de jeito Aceitar nenhum. aceitar o mercado, a ideia essa ideia do Banco Central apoiar o mercado, porque, olha, imagina você ali, você ouvir o presidente do Banco Central, em outras palavras, ele dizer numa entrevista que, olha, essa questão de pleno emprego, esse aumento de emprego que houve aqui no Brasil, isso é problemático. A gente tem que ter um maior desemprego, porque senão pode aumentar a inflação. Porque quando tem muito emprego, o empregador ele tem que pagar mais para o empregado. Olha só, o Ou empregado vai seja, ganhar mais, e para ele ele é isso um não é problema. apologista, ele é um apologista da escravidão, então, né? E como é que a gente apoia isso? Como Pois é, como alguém, que a em gente nome de apoia Jesus, isso? apoia um negócio desse? Exatamente. E isso é uma coisa que tem de ficar claro para todos nós. Não dá para apoiar o que está acontecendo, não dá para apoiar o que o presidente do Banco Central está dizendo e fazendo, principalmente, porque para nós cristãos, para Deus, a economia só se justifica se ela for a ciência da erradicação da pobreza, da promoção da equidade, da equalização da sociedade. É simples assim. E lutar por isso é comigo e com você, daqui para frente.